Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, estas coisas devem suceder primeiro, mas não será logo o fim. Então disse-lhes: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos por várias partes, e pestes e fomes, e aparecerão coisas espantosas no céu e sinais extraordinários. Mas antes de tudo isso, lançar-vos-ão as mãos e perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e nos cárceres, e vos levarão à presença dos reis e dos governadores por causa do meu nome. Isto vos será a ocasião de dardes testemunho da vossa fé. Gravai, pois, nos vossos corações o não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei uma boca e uma sabedoria a qual não poderão resistir, nem contradizer todos os vossos inimigos. E sereis entregues por vossos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, e farão morrer muitos de vós. E sereis aborrecidos de todos por causa do meu nome, mas nenhum só cabelo se perderá da vossa cabeça. Pela vossa paciência salvareis as vossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja louvado. Podem sentar. Hoje celebramos a festa de São Cornélio, Papa São Cipriano de Cartago. Não é o São Cipriano famoso por ter sido um dia bruxo, não. Ele foi convertido por Santa Justina, mas é outro. São dois santos com o mesmo nome. E o Evangelho de hoje fala do final dos tempos. Então, gostaria de comentar um pouco a respeito, porque está de moda várias coisas apocalípticas, não? E eu creio que é por causa não só dessa confusão na Santa Igreja, mas também por questões políticas, econômicas, e que às vezes fazem coincidir ou a semelhança com as coisas que estão na Sagrada Escritura. Mas só que nós temos que ter cuidado com estas semelhanças, porque nem toda semelhança quer dizer que se identifica com as coisas da Sagrada Escritura. Este espírito muito apocalíptico, frenético, ele tem a sua origem propriamente no protestantismo. Os protestantes, desde que eles foram praticamente inventados, eles começaram esse negócio de final dos tempos. Então tem praticamente 500 anos que o final dos tempos começou para eles. E nunca chegou, porque não é uma questão dos achismos e pareceres, é uma questão que Deus Nosso Senhor, Ele profetizou, Ele disse, está dito e será quando Ele determinou. Agora, entre nós católicos, desde o princípio, já vemos lá nas epístolas de São Paulo, ele dizer que estava iminente a segunda vinda de Nosso Senhor. Mas o iminente, ou seja, está muito próximo, segundo o tempo de Deus, não é segundo o nosso tempo, porque já fazem 2000 anos que São Paulo diz que estava iminente e ainda não aconteceu. Primeiro, por que iminente? Porque Nosso Senhor nasceu na plenitude dos tempos. Então, o auge determinado por Deus foi o nascimento de Nosso Senhor. E o fim dos tempos começou desde então. É converter os povos. Esses povos são convertidos no sentido quase mundial, quase, nunca foi mundial, mas quase. Todos os povos praticamente ouviram falar de Nosso Senhor segundo a igreja, não segundo outros meios. Depois que esses foram todos evangelizados, nós vemos um sinal bem aterrorizante, que foi dado por São Paulo, que é a apostasia de todas as nações. Então isso já é um sinal muito sério da segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós temos outras coisas das quais acabamos de ouvir no Santo Evangelho, que quando elas acontecem, as pessoas ficam mais apocalípticas. E esse modos apocalípticos
não necessariamente fazem elas terem terror, não, e tremor, porque se vier de fato o fim dos tempos e nos pegar aqui, não necessariamente seremos salvos. Então, nosso Senhor, em sua providência, Ele faz acontecer em cada época, virada de século, princípio ou fim de século, coisas que nos lembram o fim dos tempos, para que os homens não sejam agarrados de modo prematuro, assim que quem for colhido no tempo do fim mesmo, ele não terá desculpa, porque Deus preparou há 2000 anos os homens para este momento. Então vamos considerar um pouquinho a respeito desses sinais, explicados um pouco, comentados por algum padre da Santa Igreja, porque esses sinais sempre acompanham a Igreja desde o seu princípio, o mundo em realidade, desde a queda de Adão. São Gregório, comentando esse evangelho, vai dizer que o Senhor diz que os males que vão ocorrer antes do final do mundo, para que, anunciados assim, os homens se inquietem menos no futuro e usem menos das flechas Por isso diz, quando ouvides guerras e sedições. As guerras são próprias dos inimigos e as sedições dos cidadãos, para que saibam, pois, que seremos turbados exterior e interiormente. E diz que teremos que sofrer de nossos inimigos e de nossos irmãos. Então nós vemos, por exemplo, nas guerras religiosas que houveram entre reinos católicos e reinos católicos contra católicos, brigaram muitas vezes, principalmente aí no fim da Idade Média. Pareceria um sinal apocalíptico da vinda de Nosso Senhor. Por quê? Porque nunca havia acontecido que um católico matasse outro de um reino que foi coroado também por Nosso Senhor Jesus Cristo. Antes disso, as guerras eram contra quem? Contra os infiéis, contra os pagãos. E não por forçá-los à religião católica, mas para proteger-se deles, porque eles invadiam e devastavam a cidade, e a cidade era o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, representado pelo rei, por exemplo. Então, Nosso Senhor está sendo muito, muito claro ao dizer que vamos ter sedições e vamos ter guerras. Então, vai ser guerras, é algo externo, é este reino que se levanta contra outro, ou para defender-se ou para atacá-lo. Mas as sedições são problemas internos. Então nós, por exemplo, podemos dizer que seria um sinal apocalíptico as guerras que houveram, por exemplo, no México, os cristeiros, que é nada mais que os mexicanos defender-se contra o próprio Estado, contra o próprio presidente, maçom, ou também a Guerra Civil Espanhola, que eram católicos espanhóis que estavam se defendendo de um comunista apóstata infeliz, que queria nada mais que fazê-los apostatar. Então essas guerras civis houveram em outros lugares, mas então poderia se parecer um sinal da vinda de Nosso Senhor, e essas guerras passaram. Supostamente esses países se aquietaram, não com a paz perfeita, mas algo sim, e Nosso Senhor não veio. Então vemos que quando o Nosso Senhor vier, não vai ser só no México e na Espanha que isso vai acontecer, vai ser no mundo inteiro. Então haverá guerras civis por todos os lados. E aí vemos o mundo inteiro com sedições e com guerras. Então algo está por acontecer mesmo. Então estas primeiras que aconteceram servem para que o homem tenha bem presente que o fim será espantoso, horrível, de terror, e não vai ser como um romantismo um pouco amargo de uns fanáticos e gente exaltada. Não. O fim será cruel. E segue o mesmo São Gregório. Porém, como a estes males não há de seguir imediatamente o fim, acrescenta. Por isso é necessário que aconteça primeiro essas coisas, mas não será logo o fim. Isso disse Nosso Senhor. A última tribulação será precedida de outras muitas. Isso é muito importante, hein? Nós estamos falando do final dos tempos, lá no final, quando nós dizemos no credo, não, creio na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Ou seja, é o final do fim mesmo, é o princípio e fim do fim mesmo, e princípio de uma eternidade feliz.
Então, a última tribulação será precedida de outras muitas, porque devem acontecer muitos males que possam anunciar o mal sem fim. Por isso segue, então, lhes dizia, se levantarão povos contra povos e etc. Porque é necessário que soframos muitas coisas, umas no céu, outras na terra, outras dos elementos e outras dos homens, pois se dá a conhecer a perturbação dos homens e segue. E haverá grandes terremotos e muitos lugares sinal da cólera de Deus nosso Senhor. Então o homem não vai ser somente perseguido pelo homem, pelo seu próximo. O homem vai ser perseguido e castigado pelos ares, vendavais, pela terra, terremotos, e por todos os sentidos e elementos se vão revoltar-se contra o homem. Então nós vemos a terra tremer, terremotos existem sempre, é verdade que em épocas mais frequentes, épocas menos frequentes, mas desde que Adão pecou, a terra treme, não? Porque se revoltou contra o homem, se rebelou contra o homem desobediente a Deus. E assim vemos que haverão muitas antes do fim. Então é verdade que desde a vinda de nosso Senhor até desde a vinda de nosso Senhor até o presente já houveram muitas guerras, muitas sedições, muitos terremotos e coisas semelhantes, que sejam eclipses ou sejam coisas da natureza, mas não deixam de ser coisas adversas ao homem que o aterroriza. E lembremos-nos que tudo isso está na mão de Deus, que deixa a terra quieta ou a faz tremer, não? E mesmo o Salmo, não, a terra se descansou, não, a terra tremui et quievit, a terra tremeu e descansou quando Deus se levantar no seu juízo. Então os terremotos já estão profetizados já nos Salmos do rei Davi. Assim que tenhamos muito cuidado com essas coisas. Nosso Senhor nos mandou estar vigilantes. E o vigilante é o quê? Aquele que observa, ele está de olho. Aquela pessoa normalmente não devia estar ali. Então, estar com prudência, não deve estar próximo do inimigo. E estar o quê? O vigilante está em cima de uma torre de vigiar. E não estar próximo do inimigo. E isso é assim, nosso Senhor disse. Estais atentos, não? Essas coisas vão acontecer. Umas já aconteceram, umas estão por acontecendo e outras acontecerão. Mas só que o católico, nisso, ele fica observando os sinais da mão de Deus e não fica exaltado como protestante. Por isso nós não precisamos ir para o meio do mato. Hoje está de moda, né? Tem um famoso padre por aí fazendo esses refúgio, creio que chamam. O anticristo vai achar qualquer um em qualquer lugar, hein? Hoje só com celular, se o anticristo tivesse, ele saberia que eu estou aqui gravando meu sermão e falando mal dele. Então não tem esse negócio de se esconder do anticristo, isso é uma estupidez, né? O diabo sabe onde todos os homens estão sem suar a ponta do chifre. Agora o problema qual é? A solução em realidade. O problema é que vão nos encontrar onde estivermos. Agora a solução é o seguinte, estar na graça de Deus e estar firme, porque aquele que estiver com Deus pode se levantar o inferno inteiro, hein? E ele vai permanecer fiel. É o fim do evangelho de hoje. Nosso Senhor diz, pela paciência salvareis as vossas almas. Ou seja, sofrendo todas essas coisas, sofrendo com resignação, com espírito de fortaleza, mas sofrendo com Deus. Então o diabo não vai arrastar-nos, vai infernizar a vida dos eleitos que tiverem que sofrer essas coisas aterrorizantes, mas está com Deus e não precisa estar debaixo da cama com a luz apagada e com medo do diabo, não, e do anticristo, que, ambos estarão juntos. E aí nosso Senhor faz uma advertência aos apóstolos, e sobre este tema São Beda vai comentar: adverte logo os apóstolos que não se espantem por estas coisas e não abandonem Jerusalém nem a Judeia. Um reino contra outro e as pestes e aquilo cuja palavra se estende como um câncer, estende como um câncer, e o homem e a fome de escutar a palavra de Deus e o estremecimento de toda a terra podem entender-se dos que se separam da verdadeira fé, como os hereges, e que, brigando entre si, fazem um triunfo da igreja. Então aqui São Beda vai olhar um lado um pouco mais espiritual por detrás dos fatos evidentes. Então a terra vai tremer, sim, vai tremer. Terremotos,
muitos, guerras muitíssimas, sangue correndo, guerra. Mas tem uma visão, por isso nosso Senhor disse para vigiar, porque quem vigia vê mais além do fato corpóreo e terrível. E aqui São Beda está olhando a parte espiritual, que também acompanha a igreja desde a sua instituição. São as guerras e sedições que os hereges têm entre si. É só olhar, por exemplo, lhes mencionava o protestantismo, os evangélicos, desde que foram fundados, começaram com esse espírito apocalíptico, exaltado. E eles entre si já brigaram tantas vezes e fundaram tantas seitas, tantas doutrinas, com morais contrárias entre eles, cujo pai é único, não Lutero. Então mostra o triunfo da igreja, porque a verdade é o que é una e indivisível. E a heresia e a mentira, o que é divisível, e divisível, e repartível, e divisível do repartível também, do repartido. Então o santo está dizendo, bom, haverá muitas guerras e sedições, ou seja, haverá muitos hereges que vão infernizar a vida da paz católica, mas também nisso nós vemos aí o triunfo da verdadeira religião. E isso daqui também é de assustar, porque desde os últimos 500 anos nós vemos a quantidade de hereges vindo só de um, Lutero. Mas é de se assustar muito mais, por quê? Porque essas coisas nós as vemos entrar dentro da igreja. Aí é o Vaticano II. E desde nosso Senhor Jesus Cristo até a década de 60, nunca na Igreja Universal foi posto um concílio, foi posto uma doutrina contrária ao que Nosso Senhor deixou na Sagrada Escritura e todos os papas ensinaram. Então nós vemos que aquela divisão e fração e repartição herética vai entrar nos homens eclesiásticos, e nós vemos hoje. Por isso falo, mas aonde está a unidade da igreja? Isso é assustador. A unidade da igreja permanece porque ela é igual à túnica de Nosso Senhor na sua paixão, que não foi repartida, mas foi lançada à sorte. Mas só que aquela aparência católica é dividida, repartida, fracionada a migalhas. É só olhar, por exemplo, um grupo de oração ou uma organização carismática. Ele vai pensar de tal modo que não vai pensar como uma pessoa do apostolado da oração. E uma pessoa do apostolado da oração talvez não vai pensar como, não sei, o neocatecumenal, e o neocatecumenal não vai pensar como o carismático. E todos os três vão falar assim, nós somos associações dentro da igreja. Interessante. Mas como pode ser uma associação que pense como católico absolutamente contrário a outro católico? Isso é impossível. Porque se somos do apostolado da oração congregado mariano da Ordem Terceira de São Francisco, do Carmo, do que for, Oblato, de onde for, são diferenças acidentais na espiritualidade somente, mas todos nós como católicos devemos pensar exatamente a mesma coisa. Então, se no pensamento do aparente católico entrou essa divisão, infração e decomposição dos seus pensamentos, é porque é assustador, é porque então entrou dentro do catolicismo, não da igreja, mas dos católicos, esse espírito dos hereges. E fazem ressaltar do mesmo modo a unidade e o esplendor da Santa Igreja. Por quê? Porque eles pensam como eles querem, mas a igreja não pensa como eles. Então o católico aqui tem uma coisa para se aterrorizar, talvez inédita, talvez não, inédita na história da Santa Igreja, que os católicos, os que se dizem católicos, se comportem exatamente igual como se comportam os inimigos da mesma religião católica. Então vemos esses sinais, e isso é de se assustar, mas Nosso Senhor não disse o quê? Não turbeis os vossos corações. E não podemos nos turbar. E aqui por quê? Porque quem tem paciência espera em Deus, e espera de Deus os auxílios para não apostatar. E isso é o importante. E assim, tendo em confiança em Deus e nos auxílios de Deus, as almas têm paz. Por isso os mártires, quando estavam sendo decapitados e perseguidos, eles tinham, claro, humanamente existe um horror à morte, mas ao momento que se aceita aquela disposição da divina bondade, eles tinham sim grande paz. E é este espírito de martírio que aqueles que viverem nos últimos tempos necessitam para não apostatar. Talvez não vão morrer a isso, mas só que precisam para no desterro não perder Nosso Senhor deste espírito de mártir. Por isso, grande paciência para tudo suportar.
E segue comentando outros versículos, não vou comentar todos para não me estender demasiado, mas o mesmo São Gregório vai dizer mais alguma coisa a respeito. Como todo o que se disse não proceda da injustiça do que castiga, mas sim da culpa do mundo que sofre, se anunciam os fatos dos homens malvados quando se diz, mas antes de tudo isto vos prenderão, vão vos entregar para as sinagogas, etc. Como dizendo, os corações dos homens se turbarão primeiro, e depois os elementos, para que quando se transtorne a ordem das coisas, se saiba da onde vem essa tribulação. Porque mesmo quando o fim do mundo dependa da ordem estabelecida, mesmo assim se encontrará homens mais perversos, e nos mostra que serão envolvidos justamente baixo as suas ruínas. Então, aqui vai ficar claro que não é uma injustiça de Deus que está castigando, porque Deus é justo, mas a maldade dos homens é tal que vai clamar esse castigo de Deus para o final dos tempos, e assim, esta mesma maldade dos homens, muito intensificada, é a ruína deles, que é o fim dos tempos, quando Deus disser basta, não? Porque muitas vezes nós olhamos as coisas, morrem inocentes, um acidente, e culpamos a Deus. Isso é muito maligno, hein? Isso beira ou é blasfemo, muitas vezes, esses pensamentos de culpar a Deus de todos os males. Mas nós esquecemos que o obrar maligno dos homens clamam castigos de Deus. Mas só que como tiraram de Deus a sua justiça, fazendo ele ser infinitamente misericordioso e nada de justo, então os homens olham para Deus e falam, mas como pode ser? Onde está a sua misericórdia? Mas só que aqui ficará muito evidente que é infinitamente justo e infinitamente misericordioso, mas a maldade do homem será a tal ponto que vai clamar que a terra trema, que os ventos arrastem e façam tudo voar, que as estrelas do céu caiam e que o sol perca a sua luz, porque essas coisas foram todas feitas para o bem do homem. E o homem usou tudo isso para o mal, e agora suas maldades clamam que os mesmos elementos para o seu bem o castiguem. Isso é impressionante, e podemos nos ficar um pouco já com os pelos arrepiados de terror, porque vemos isso. Por exemplo, o aborto, que é legalizado. Matar inocentes nunca foi uma coisa bem vista na sociedade que alguma vez foi católica. Isso é coisa de pagãos e nem todos, é porque é tão absurdo, é uma barbárie tão tremenda que nem todos pensaram assim, salvo os mais estragados mesmo. Depois, a falta da autoridade paterna, isso são coisas que não existiam em certos povos, só os mais depravados. Um filho pertencia ao que? A seu pai, a sua mãe, era por eles educado, e hoje é o que? Um Estado que nem está nem aí com a preocupação com ninguém. E vemos coisas horríveis acontecer como fruto disso, não? Hoje tem essa educação chamada sexual, a perversão da inocência e coisas. E quem está fazendo isso? Alguém que alguma vez foi batizado? Alguém que alguma vez foi à Santa Missa? E os inimigos da própria alma é o que? Um apóstata, que alguma vez foi católico. Então, quando Deus castigar, quando Deus disser um basta com tudo isso, os elementos vão se levantar e vão realmente flagelar o homem e o reduzir ao que ele merece. Então aqui temos alguns elementos que eles fez, não vou prolongar, que tampouco tem a pretensão de esgotar semelhantes explicações que são inesgotáveis. Mas tenhamos cuidado então com esse espírito apocalíptico errôneo, uma interpretação da Bíblia livre, como faz o protestante. Nisso nós necessitamos, para não sair do caminho da salvação, olhar o que disseram os padres da igreja, porque eles tiveram mais luz que qualquer iluminado até a consumação dos séculos, hein? Ninguém vai ser mais iluminado que São Gregório Magno, ninguém mais do que o Santo Ambrósio, e assim temos que manter isso. Depois ver o que os papas disseram a respeito. E não nos deixar levar porque até houve um terremoto, ou o inverno se tornou crudelíssimo como nunca, e assim é o fim dos tempos. Sim, cada dia é uma coisa inevitável. Cada dia nós ficamos mais próximos do fim. Isso é uma coisa inevitável.
Ontem estavam mais longe do fim do que hoje. E amanhã estaremos mais próximos, porque o dia vai passando e a eternidade vai se aproximando. Mas só que não nos deixemos levar por esse espírito não é católico, esse espírito é protestante, e como protestante é um espírito abominável. Podemos ler as profecias, devemos lê-las, faz bem, e depois devemos nos preocupar com o quê? De estarmos preparados, porque se o fim for hoje, para onde eu irei? Estarei com os réprobos, com os condenados, ou estarei com os justos? Essa deve ser a preocupação. Por isso Deus, em cada época, repito, dizia ao princípio, repito para concluir, Deus, nosso Senhor, ensaia o fim dos tempos. Nós temos pestes, sempre tivemos pestes, não? Este 2020, uma aparente, em todo caso foi assustadora para muitos, levou à morte muitas almas, mas só que, bom, cada época Deus vai permitindo certas coisas para que o homem amadureça. E os que vierem, olhem para o passado e vejam que Deus já ensaiou muitas vezes, preparou os homens e eles ainda não se amadureceram. E isso é o terror pior do que a terra tremer e o sol perder o seu esplendor. Então peçamos ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que também prepara as almas, não, para a consumação dos séculos. Ela não vai deixar que ninguém seja colhido podre ou verde. Nossa Senhora sabe cultivar as almas para Deus. Então sempre peçamos a ela a graça de andar no temor e no tremor de Deus. Como dizia São Paulo, cuidai da vossa salvação com tremor e temor. E assim, se o fim vier amanhã, se o anticristo nascer amanhã, nós não temos nada a temer. Mas se não for com tremor e temor, nós devemos temer muitíssimo, porque talvez não vejamos o fim, mas vejamos a eterna condenação da nossa alma por uma morte repentina que pode nos arrebatar para a condenação eterna. Que Deus nos livre em tudo isso. Para ser livre, devemos estar sempre amparados pelo auxílio de Maria Santíssima, Nossa Senhora, e grande devoção ao Divino Espírito Santo, que não permitirá que aqueles que são movidos pelas suas inspirações, pelas suas graças, se percam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.